Imagine que você é o herói mais forte do mundo, que literalmente derrotou praticamente todo o exército demoníaco sozinho. Isso mesmo, você é tão forte que é teoricamente impossível derrotá-lo, mesmo com um exército de centenas de milhares. Quando a rainha demônio, Echidna, atacou o mundo humano junto com sua Elite 4 e um número estúpido de soldados demônios, alguns elites, bem como um certo cavaleiro, foram escolhidos para parar o exército demônio, bem em suas trilhas. No entanto, embora outras elites fossem fortes, o cavaleiro era muito mais forte do que eles. Ele massacrou demônios a torto e a direito. Ele era uma ameaça literal. A certa altura, ele decide deixar os outros membros de seu grupo para trás porque eles são inferiores a ele. E então ele vai destruir todo o exército de demônios, incluindo suas 4 elites e a rainha dos demônios, sozinho. Estamos falando de Léo Demoniarte. Mas o problema com Léo é que ele era muito poderoso. No final, apesar de ele literalmente ter salvado o mundo humano, os humanos tinham outras ideias. Eles simplesmente o baniram do reino por ser tão forte. Isso mesmo, pessoal, o maior herói do mundo é demitido. Léo agora não tem mais casa. Ele viaja pelas terras até um dia em que se preocupa demais com o fato de os demônios estarem se esforçando muito para reconstruir seu exército. E assim, Léo decide conseguir um emprego no exército demoníaco. E assim, esta história começa. Encoberto da cabeça aos pés, ele entra no castelo principal do reino do demônio. Era irônico, em todos os lugares que ele vê, há demônios trabalhando arduamente para reparar o dano que ele mesmo causou ao exército deles. E agora o próprio perpetrador está aqui, procurando emprego. Ele entra na presença de Echidna e seus 4 generais de elite e finalmente tira a capa para se revelar. Como você pode esperar, Echidna e seus generais são levados de volta, embora felizmente ele não esteja aqui para destruí-los novamente. O homem em questão simplesmente afirma que deseja um emprego no exército demoníaco. Ele ainda mostra seu currículo e explica suas conquistas anteriores, como a destruição total do exército demoníaco, bem como o fato de ter derrotado pessoalmente Echidna em 1 contra 1. E embora ele diga que não tem autoconsciência de como algumas das coisas que ele disse podem ser inapropriadas. De qualquer forma, Echidna não foi moleza, ela mostra a porta para ele e impiedosamente diz para ele ir embora. No entanto, Léo já sabe que se você não conseguir de primeira, tente. Ele continua a mostrar estudos estatísticos e trabalhos de pesquisa enquanto explica o fato fundamental de que se ele se juntar a eles, eles podem consertar facilmente todo o reino sem problemas. Mas sua atitude arrogante e exagerada continua a enervá-la, e então ela deixa seu dedo médio falar. Era óbvio que o que quer que o homem tentasse dizer, ele não conseguiria conquistar a rainha demônio, pelo menos por enquanto. Quando a entrevista com ela falha, ele decide se aproximar furtivamente dos 4 generais quando Echidna não está com eles. E literalmente implora a eles por um pouco do seu tempo. Certo, pessoal, vamos dar uma olhada nos 4 generais. Temos uma súcubo diligente e bonita chamada Stana, ela é especialista em feitiçaria, uma assassina introvertida chamada Melnis, um general dragão chamado Edward e, por último, há uma linda loba chamada Lily. Léo derrotou todos eles no passado, então é claro que eles estão familiarizados com a extensão de sua habilidade. Embora surpreendentemente, em vez de ódio ou desprezo, eles elogiam Léo por seus talentos incomparáveis. Tanto Edward quanto Melnis o respeitam por suas habilidades de guerreiro. Stana foi derrotada em um duelo mágico, e por isso ela admira suas proezas mágicas. Mas a garota lobo, Lily, leva o respeito ainda mais longe e se considera a futura esposa de Léo. Bem, isso é por causa do instinto primitivo de sua espécie. Desde que ela foi nocauteada por Léo, ela agora o vê como seu parceiro de acasalamento. O encontro com os 4 generais se arrasta, enquanto Léo mais uma vez se gaba de suas realizações. Mas ao explicar como derrotou cada um deles, Léo também elogia suas habilidades e afirma que se as coisas dessem errado, ele poderia ter sido derrotado. Stan então pede a Léo para ir direto ao ponto e explicar por que ele está aqui de qualquer maneira. É aqui que Léo explica o que aconteceu quando ele voltou ao reino após derrotar Echidna. Ele esperava aplausos, gratidão, boas-vindas calorosas, mas tudo o que recebeu foram olhares aterrorizados, cheios de medo e desprezo. Pouco depois, começou a circular um boato de que Léo estava planejando se tornar o próximo rei demônio. Tumultos e desfiles eclodiram entre o povo enquanto eles exigiam que o rei banisse Leão do reino. Alguns até tentaram assassiná-lo, mas aposto que você sabe como foi. Por fim, o próprio rei convoca Léo. Primeiro, ele aprecia Léo por proteger o reino e a pedra filosofal, mas depois explica o que as pessoas querem. Portanto, ele não tem escolha a não ser exilá-lo. É aqui que Léo passa pelos 5 estágios do luto. Ele vagueia pelas terras sem nenhum objetivo ou propósito antes de decidir se juntar ao exército demoníaco. Ele simplesmente pensou que o exército demoníaco poderia ser o único lugar onde os outros poderiam entendê-lo. E assim, ele passou a noite toda preparando seu currículo e reunindo estudos para que pudesse fazer um caso satisfatório e conseguir um emprego no exército. Mas todos vocês sabem o resto. Todos os generais ouviram sua história e decidiram dar-lhe uma chance.
Eles vão contratá-lo sem o conhecimento de Echidna para que ele possa produzir alguns resultados satisfatórios antes que todos convençam Echidna a contratá-lo para sempre. Ele terá que esconder seus poderes e também assumir uma identidade alternativa. Enquanto ele ajuda na reconstrução do exército e pelo que parece as coisas estão muito ruins. Tão ruim que a importante tarefa de cuidar da logística foi atribuída a Lily, que é basicamente uma criança. De qualquer forma, Léo começa a ajudar o exército demoníaco adotando a identidade de um cavaleiro das trevas mascarado aleatório chamado Onyx. Primeiro ele resolve o problema de reabastecer o Mana Reactor. Aparentemente, Stania sempre teve que lidar com essa tarefa sozinha, já que apenas seu comprimento de onda é compatível com o reator. Atualmente, ela está exausta de usar tanta energia o dia todo, todos os dias. Felizmente, Léo cuida do assunto imediatamente. Ele não apenas o reabastece, mas também faz com que o Magic Wavelength não seja mais uma preocupação quando se trata do Mana Reactor. Isso mesmo, qualquer pessoa com mana agora pode cuidar da tarefa. E resolvido o assunto, Léo exige o beijo que Stana prometeu se ele conseguir resolver o problema, mas envergonha tanto que ela fica completamente vermelha. Então, como sempre no anime, ela bate nele ao invés de recompensá-lo com aquele doce beijo. Sua próxima tarefa é fazer algo a respeito da escassez de alimentos e outros equipamentos nas terras. Infelizmente quem está por trás da logística é a Lily, e esse é o problema. Ela está dizendo a todos para se divertirem em vez de fazer o trabalho. E então Léo dirige-se ao território do povo dragão para ajudar a resolver as coisas, já que são eles que fornecem comida e outras coisas ao exército. Quando ele chega à terra, ele fica pasmo. É uma bagunça completa e absoluta. Tanto que até mesmo uma única remessa leva mais de uma semana. Ele conta a Lily sobre isso para ver se ela tem uma desculpa boa o suficiente, mas acontece que Lily não consegue evitar. Ela é muito imatura para isso. Ela quer fazer melhor embora. É aqui que Léo apresenta um plano engenhoso para orquestrar um arco de desenvolvimento de personagem para Lily. Ele finge que foi envenenado por uma picada de cobra e instrui Lily a ir buscar algumas ervas antídoto. Embora, claro, não seja tão simples, já que Léo já havia planejado criar alguns obstáculos em seu caminho que ela não pode superar a menos que pense com astúcia e também funciona com outros demônios, embora pareça que Léo a subestimou severamente. Lily embarca na busca imediatamente e começa a superar os obstáculos usando uma monstruosa transformação de lobo. Léo então se disfarça de velho e aparece para dar a ela algumas dicas logísticas. Mas mesmo isso não funciona como planejado, já que Lily acaba descobrindo as ervas sozinha no final. No entanto, ele percebe mais tarde que Lily se beneficia da experiência, embora não tenha saído como planejado. Ele percebe que, desde que Lily seja devidamente informada sobre o que fazer, ela pode fazer as coisas funcionarem. Isso mesmo, todo esse tempo ele estava subestimando Lily. A partir daí, as coisas começam a funcionar bem e até Echidna fica impressionada com o súbito aumento de melhorias no que diz respeito à logística. Ela decide conhecer pessoalmente este cavaleiro negro chamado Onyx para recompensá-lo por seus esforços. O jantar acontece e em um ponto ela até tira o capacete, mas Léo mudou seu rosto perfeitamente quando o capacete estava sendo removido, e agora que ele estava completamente na zona segura, ele pergunta a Echidna por que ela rejeitou o herói Léo de ingressar no exército. Essa pergunta a incomoda, mas ela dá uma razão surpreendentemente completa. Acontece que a principal razão pela qual Echidna invadiu o reino humano é por causa da Pedra Filosofal, mas Léo nem a deixou chegar perto dela. Essa declaração faz com que Léo pense por que ela iria querer a pedra, especialmente porque, para ele, o poder da pedra é muito exagerado pelas massas. No entanto, Echidna tinha uma razão nobre para fazê-lo. Ela explica que o reino do demônio é atualmente um terreno baldio, há uma poluição e uma terrível falta de recursos, razão pela qual os demônios muitas vezes acabam lutando entre si apenas para sobreviver mais um dia. Mas se ela conseguir colocar as mãos na Pedra Filosofal, ela pode tornar sua terra fértil novamente, o que ajudará a parar as lutas internas entre os demônios e não haverá mais conflitos. Ela sabe que os humanos nunca iriam entregá-lo a ela, e é por isso que ela não teve escolha a não ser se envolver em uma guerra. Mas, como Léo lembra, os demônios propositadamente retiveram a guerra para não matar ninguém. Echidna então afirma que, embora não goste de Léo por ficar em seu caminho, ela ainda entende que era o trabalho dele proteger os humanos, e portanto, ela não o culpa. Mas isso não significa que ela pode simplesmente deixá-lo entrar. Quando ela termina de falar, ela pergunta a Onyx por que ele decidiu se juntar ao exército, já que ela sabe que ele é humano. Agora, Léo iria revelar a verdade nos vigaristas do momento, mas muito convenientemente, Stan e Lily aparecem naquele momento e afirmam que Melnis partiu em uma jornada enquanto Edward está pensando em suicídio. As coisas estavam indo mal, então eles dividiram as tarefas. Echidna e os outros tentam lidar com o que está acontecendo com Edward, enquanto Léo imediatamente sai para ver o que Melnis está fazendo. Não demora muito para encontrá-lo, mas quando Léo pergunta o que aconteceu, as razões de Melnis para partir são surpreendentemente cruas, mas compreensíveis. Em 3 dias, ele iria começar a entrevistar demônios para cargos no exército, mas sua ansiedade social o fez surtar, e é por isso que ele simplesmente foi embora. Porém, depois de compartilhar seus motivos, ele pede a Léo que lhe venda um curso de habilidades de comunicação.
Léo aceita o desafio e eles voltam para o castelo. Uma criança fica sabendo da situação e, como é de se esperar de uma líder linda e madura, ela também entende perfeitamente a situação de Melanis. Edward, por outro lado, era um caso ainda mais difícil. Ele estava tentando se matar, mas sua pele de dragão impossibilitava a penetração de uma lâmina, o que o deixou ainda mais deprimido. Felizmente, sua filha, chamada Julieta, está cuidando dele para garantir que ele não tente nada mais insano. Léo, por outro lado, faz Melnest se vestir de garçonete para servir soldados no Good Hall. Melnest não tem escolha a não ser se comunicar com os soldados, já que não havia outra maneira de fazer isso. Surpreendentemente, Léo revela que já foi um sociopata completo, mas com o passar do tempo, ele aprendeu. De qualquer forma, quando Melnest está lidando com um grupo de lobisomens com tesão, eles começam a tocar seu traseiro. Isso o irrita, e ele instantaneamente dá a eles uma lição sobre disciplina e respeito usando a força. Todas essas experiências melhoraram suas habilidades de comunicação. Mais tarde, Melnest e Léo conversam onde ele pergunta a Léo sobre o verdadeiro motivo pelo qual ele se juntou ao exército demoníaco, já que ele percebeu que Léo não está sendo honesto. É aqui que Melnest revela um pouco mais sobre si mesmo. Na verdade, ele é meio humano, meio demônio que foi traficado durante a infância. Isso levou ao desenvolvimento de um ódio insano pela raça humana. Quando Echidna começou a recrutar para o exército, ele decidiu se juntar para que pudesse destruir impiedosamente tantos humanos quanto pudesse. Mas quando ele descobre que Echidna não estava realmente matando humanos, ele ficou bastante desapontado. Ele se perguntou se deveria apenas assassiná-la e assumir o comando do exército, mas foi derrotado por Léo antes de agir de acordo com seu plano. Sem mencionar que Léo mudou, dizendo-lhe para experimentar o mundo por diversão, e não como um assassino. Léo ouve toda essa história e então decide lançar algumas bombas de conhecimento também. O que ninguém percebe é que ele tem milhares de anos. Ele surgiu na Tóquio dos dias modernos, quando a magia ainda era um mito. Até que um dia, quando uma violação do portal resultou em uma invasão dos demônios. Foi uma tragédia catastrófica da mais alta escala. Durante esses tempos difíceis, todos os cientistas trabalharam juntos para projetar geneticamente 12 armas biológicas que vieram a ser conhecidas como Demon Hearts. E Léo por acaso é um deles. Embora o único que sobreviveu por milhares de anos seja ele mesmo, é por isso que ele protege os humanos há milhares de anos. Mesmo quando a civilização voltou à era medieval, ele continuou protegendo-os de tudo. Então, finalmente, Léo revela que quando os humanos o baniram de suas terras, isso o deixou feliz. Todo esse tempo ele estava tão entediado e cansado de lutar que sua existência imortal era uma maldição. Ele nunca poderia se divertir, já que tudo era tão chato e fácil para ele, mas a ideia de se juntar ao exército demoníaco o excitava. Ele se perguntou se poderia finalmente experimentar uma mudança de ritmo. Melnest ouvia Léo com grande concentração, e ele respondia sem intervir. Léo percebe isso e comenta que já é um bom comunicador. Depois disso, Léo aprende mais sobre o que está acontecendo com Edward. Sua filha, Julieta, conta a ele que seu pai sofre intensos danos psicológicos sempre que suas tropas perdem em uma batalha. Léo pode mais ou menos entender o que está acontecendo. Como Eduardo nasceu com dons incríveis como guerreiro, falta-lhe a capacidade de entender o simples fato de que existem outros que podem não ser tão dotados quanto ele. Por isso, quando suas tropas perdem, ele começa a se culpar por não ser um bom guerreiro. Líder suficiente. Isso ficou ainda pior depois que ele perdeu para Léo. No entanto, Léo garante a Julieta e Echidna que ajudará Edward a se recuperar. Enquanto isso, Melnest explica o passado de Léo para Stan e Lily, mas isso não as impede de confiar nele. Léo então descobre que algumas metralhadoras da era da tecnologia chamadas Phantom Mini são descobertas nos arredores, e então ele decide usar uma delas para ajudar Edward a entender que a derrota nem sempre é culpa dele ou de seus soldados. Assim, Edward enfrenta um Phantom 9. A complexidade da dinâmica da batalha oprime Edward, mas ele quase a derrota graças às instruções de Léo. No entanto, o Phantom 9 não era brincadeira. Quando prevê sua própria derrota, ele chama os outros meninos para se juntarem a Edward. É aqui que Edward percebe que não pode julgar seus soldados de acordo com seus próprios padrões, já que ele próprio também precisa de ajuda contra esse adversário que ele não poderia derrotar sozinho. Ele então também se desculpa com suas tropas. Enquanto Echidna expressa como destruir esses robôs foi muito divertido. O que você sabe? Até a Rainha Demônio precisa de um calmante às vezes. Agora o Cavaleiro Negro Onyx recebe uma promoção por fazer um bom trabalho desde que entrou, e então Léo decide revelar sua identidade em breve. Mas antes disso, ele se depara com um dos livros favoritos de Echidna. É um livro sobre um demônio chamado Ibrad, conhecido como Marceneiro de Mãos. Léo lembra que já conheceu Ibrad no passado. Foi durante o ano de 2060, quando Ibrad pisou na Terra como um imigrante em busca de melhores oportunidades. Mas foi uma série de mal-entendidos que levaram a uma guerra entre humanos e demônios. Léo se cruza com ele logo depois, onde diz a Léo que assim que esta guerra acabar, ele não terá propósito e será desnecessário para os humanos, e então terá que continuar vivendo por tempo indeterminado, sozinho. Ele não entendia o que o demônio estoico significava naquela época, mas agora ele entende.
Ele se lembra de como Elbado fez prometer que encontraria uma maneira de aproveitar a vida depois que os humanos não precisassem mais dele. Daqui em diante, as coisas tomam um rumo bastante dramático. Léo conta a Echidna a verdade sobre a Pedra Filosofal e como ela é basicamente apenas um mecanismo altamente avançado que pode fornecer uma quantidade limitada de energia usando um buraco negro. Por isso não vai adiantar na hora de adubar as terras de novo, mas ainda é bastante útil. Embora para tornar as coisas mais interessantes, ela conta a ele como na verdade existem duas pedras. Se ela não quiser entrar em conflito com os humanos, ela pode simplesmente ir atrás do segundo. E enquanto ela processava tudo isso, ele revela sua verdadeira identidade para ela. Echidna não apenas aceita isso no início e entra em um leve frenesi enquanto os 4 generais tentam acalmá-la e explicar tudo, mas assim que ela se acalma, todos partem para obter a segunda pedra filosofal junto com Léo. Eles entram em uma região de montanhas nevadas, e é aqui que ele revela como as pedras exigem um guia do usuário. Ao ouvir isso, Echidna declara que encontrará o guia e fará as pazes com os humanos ativando as duas pedras. Era óbvio que ela ainda não entendia bem o que eram as pedras. E então uma discussão começa, os dois de repente se envolvem em uma guerra de bolas de neve. Os generais se sentem tranquilos porque Echidna estava se dando bem com Léo, mas então ele se aproxima dela e silenciosamente diz a ela que foi programado para salvar a humanidade. Se ele não puder mais fazer isso, ficará louco e orquestrará guerras propositalmente apenas para poder continuar salvando os humanos. Além disso, as pedras eram na verdade fontes de energia para os Demon Hearts, portanto a segunda pedra existe dentro dele como seu coração. Portanto, não há outra maneira de fazer isso. Ou todos eles trabalham juntos para arrancar seu coração, trazer prosperidade ao reino do demônio e fazer as pazes com os humanos, ou o próprio Léo vai e destrói toda a humanidade, enquanto o reino do demônio permanecerá pobre. Ele continuará atacando e salvando a humanidade. Ele não tem a capacidade de ir contra seu programa, e é por isso que ele morre ou mata toda a humanidade, para que não haja mais ninguém para ele proteger. Ao dizer isso, Léo deixa absolutamente claro que deseja que o matem e, por isso, começa a atacar Echidna. E os outros, e exclama que está cansado de proteger os humanos por milhares de anos e simplesmente quer morrer. Edward fica gravemente ferido ao tentar proteger Stana, e quando Lily tenta falar com Léo, ela também é impiedosamente atacada. Léo não estava brincando e a intensidade de seus ataques era severa o suficiente para causar sérios danos. Todos eles podem morrer nesse ritmo. E assim, sem escolha, todos eles decidem lutar com a intenção de matar Léo. Mas a intenção não foi suficiente para vencer Léo. Eles nem mesmo conhecem a extensão total de suas habilidades, pois foram se acumulando desde que ele surgiu. Ele pode copiar e melhorar qualquer um de seus ataques ou defesas, e pode fazer assim mesmo. Melnis pula sobre ele enquanto afirma como Léo tem mentido todo esse tempo, tudo o que ele quer é paz. Mas Léo apenas congela Melnis antes que ele pudesse usar qualquer uma dessas habilidades de comunicação. Lily se transforma para atacar, mas não dura mais que um momento. Echidna então decide apostar tudo em um único feitiço poderoso que herdou de seu pai. Isso tornará todas as habilidades de Léo inúteis por um momento, e eles usarão isso como uma oportunidade para derrubá-lo. No entanto, como Edward, Malnez e Lily caíram, resta apenas Stana para manter Léo, e ela quase consegue fazer isso, mas é derrotada antes que Echidna pudesse lançar o feitiço. Mesmo assim, ele não se esquiva nem se opõe. Léo simplesmente agradece a Echidna e carrega todo o peso do feitiço, já que sua vida agora está em perigo. Pisca diante de seus olhos. Ao longo dos anos, ele percebeu que a única maneira de sair desse ciclo é morrer, mas ele também queria que outra pessoa herdasse sua pedra para que pudessem fazer um bom uso dela e, durante a guerra com Echidna, ele percebeu que ela é a pessoa que ele está procurando. A partir daí, ele derrotou ela e seu exército e então se juntou ao exército para que pudesse aprender mais sobre ela e seus companheiros. Agora é justo que ela tenha a vida dele e, ao fazer isso, ela finalmente o salvará. Echidna percebe a felicidade em seus olhos ao ordenar aos 4 generais que o matemática. Enquanto ele está impotente. Este chute inicia um limite de tempo. Eles têm apenas 300 segundos para tirar sua pedra, caso contrário ela morreria com ele. Nesses momentos à deriva, Echidna pergunta se ele se arrepende, mas Léo apenas se desculpa por causar problemas e não diz mais nada. Ao ouvir isso, ela se aproxima para retirar a pedra. Nesse exato momento, uma esperança intrínseca para o futuro a faz mudar de ideia. Ela se levanta e declara que Léo passou no período de experiência e, portanto, quer contratá-lo formalmente como embaixador no mundo humano. Isso não foi uma notícia muito boa para Léo, então ele começa a implorar a ela para, por favor, deixá-lo morrer para sempre. Mas então temos uma breve sessão de terapia onde o interrogatório de Stana leva a uma importante percepção sobre a evolução de Léo. Desde que ele pensou em destruir humanos, ele já expandiu muito além de seu programa original. Ela então diz a ele para persistir e evoluir além da ordem de proteger os humanos que o atormentou nos últimos 3.000 anos. Léo estava cético, mas ele tentou e, surpreendentemente, ele consegue. Ele evolui tanto que é totalmente capaz de ignorar seu programa e, felizmente, concorda em se tornar o embaixador de Echidna. Mais tarde, quando ele está conversando com Echidna no castelo, ela se pergunta se ele se arrepende de ter perdido a única chance que terá de morrer. Mas Léo é como, quem se importa? Contanto que ele consiga ajudá-la, ele está feliz.
Isso resulta em muita tensão romântica entre eles, mas são subitamente interrompidos por Julieta, que não só os pega quase fazendo o ato, mas também revela que há uma carga estúpida de trabalho que exige sua atenção imediata. E esse é o fim do vídeo. Como sempre, se você gostou do que viu, inscreva-se no canal. Enviarei muitos vídeos como este, então vejo vocês no próximo.